Entrevista. São 18h18 em Natal, ponto e vírgula na cidade. Notícia com credibilidade, jornalismo de qualidade. Nosso convidado de hoje é o professor Luiz Carlos, muito conhecido aqui no nosso Rio Grande do Norte. Ex-vereador, já passou lá pela Câmara dos Vereadores de Natal em 2 mandatos que avançaram muito na área da educação aqui da nossa capital. Ele é suplente de deputado estadual, professor graduado pela UFRN em engenharia elétrica e física, tem pós-graduação em matemática e física, química, biologia, gestão pública, ciências políticas e também tem mestrado em física. A partir de agora, vamos falar com ele aí sobre esse novo partido, o EDUC, aqui no Rio Grande do Norte, sobre a suplência de deputado estadual. Inclusive, há um questionamento por que ele não assumiu, ainda esse mandato. E sobre as eleições de 2022, ele que está se articulando aí com várias pessoas de vários segmentos da nossa sociedade para formar uma nominata competitiva para eleger aí 2 deputados estaduais nas próximas eleições. Tudo isso a partir de agora com ele, nosso querido amigo e professor Luiz Carlos. Seja bem-vindo ao Ponto e Vírgula na cidade. Boa noite. Boa noite, em Grande Rô. Boa noite, nosso amigo jornalista Pinheiro, Henrique Santana. Prazer revê-lo. Ele está sentado aqui na mesa aqui com os amigos. Estamos aqui à disposição. Vamos começar. O Joaquim tá doido para fazer uns questionamentos aí com você. Bom, é um prazer tê-lo aqui, Luiz. Prazer é nosso. Rô Medeiros leu aí um vasto currículo de Luiz Carlos, realmente é uma pessoa bastante qualificada, mas o que Luiz gosta mesmo é de política. Então eu estou sabendo que ele está articulando aí a formação de um novo partido, entendeu? E vai comandar esse partido aqui no Rio Grande do Norte, chamado EDUC. Eu queria inicialmente que você falasse sobre esse partido, o que é que tem sido feito, a viabilidade dele, se vai participar das eleições, se existe já uma nominata, você está formando uma nominata e outras coisas que você queira adiantar aí sobre o partido. Ok, aos ouvintes aí da Rádio Cidade, uma boa noite, E lembrar, Pinheiro, que o partido é o Partido da Educação. A sigla é EDUC, É DUC, para no meio do nome da educação, mas é o Partido da Educação. É um partido que seus fundadores a nível nacional se encontram no Rio de Janeiro, professor Manhães, inclusive é pré-candidato a presidente da República. É um partido que já está cartorialmente todo organizado, o seu estatuto, o seu CNPJ já saiu, está naquela fase de colher as assinaturas, E isso está sendo feito em todos os estados. Nós temos grupos de WhatsApp, nós temos e-mails, nós temos reuniões virtuais, em todo o Brasil, e aqui no Rio Grande do Norte está cabendo a nossa pessoa organizar essa parte. Então a gente já está começando aí, aproveitando aqui a audiência do programa da 94 FM, para divulgar também. Nós precisamos abrir diretórios também em todos os municípios. Então há uma dificuldade porque nós temos que entrar em contato. Eu estava esperando começar a liberar essa parte aí já da assinatura, para o pessoal saber que está tudo adiantado, e dessa forma a gente já está entrando em contato. Vocês presenciaram aqui no início já algumas ligações, já conversando, e a nossa intenção é abrir diretórios aí em todos os municípios, As assinaturas, o nosso representante lá no Rio de Janeiro, ele é professor também, é professor do IFRN, o Cefet, ele é formado em administração, é mestre em administração, é doutor também pela UFRJ, então ele tem todo esse conhecimento. O partido tá em boas mãos desse sentido, porque não pode ser só o partido, ele não pode ser só o lado político, ele tem que ter o lado jurídico tudo bem organizado, tudo bem administrado, para que ele seja concretizado. Nós já temos 35 partidos, nações democráticas. Você não acha que é partido demais, não, Luiz? Infelizmente era bom que só tivesse 2, mas só iam ter 2 donos, então você ia ficar
à mercê das ideias ou se alguém liberasse para você ser candidato por um partido. Então, eu prefiro que seja plural, como é nos Estados Unidos, nós temos quase 70 lá, né? O sistema eleitoral fecha ali em 2, mas existe até partido com nome contra os altos custos do aluguel. Então, a democracia, eu prefiro que tenha vários e que, inclusive, por ter segundo turno, eu prefiro que todos fossem obrigados a lançar um candidato para que a população tomasse conhecimento, ter várias opções e no segundo turno, aí sim teria 2 partidos e você escolheria. Mas eu sou a favor que tenha mais partidos para que a sociedade se organizar, porque partido vem de partilha. O que nós temos hoje são donos de partidos. Nós não temos a sociedade, nós não temos as entidades, né? As associações formando parte da cúpula partidária. Nós temos um partido em que está lá o dono, toda a família dele, todos os cunhados, familiares, então um nepotismo, reeleição ocorrendo, então não era para ter reeleição, o cara só podia ser presidente do partido uma vez, porque a reforma política tem que ser objetivo, e o objetivo é mudar o estatuto dos partidos. Aí depois vem o resto, se é fidelidade ou não, mas é importante que o partido seja partilha. Então, eu acredito que do jeito que está, a melhor maneira é a gente criar um partido e se vir como opção. E a filosofia desse partido é basicamente a defesa da educação realmente, como o Partido Verde defende a ecologia? Nós temos a ênfase maior de combater o analfabetismo, né? Mas vai ser um partido, a educação ela está em tudo, está até na educação política, né? Tá Será na educação, plural? Plural, o nome é porque parte de professores, né? Mas nós vamos abrir, o partido está aberto para todos os segmentos e pessoas que tenham espírito público, é isso que a gente vai procurar, né? Que ele não se contamine, como infelizmente alguns aconteceram. Bolsonaro está aí querendo um partido, né? Seria convidá-lo. Saiu na frente do Bolsonaro aí, né? Estamos recebendo aqui o professor Luiz Carlos. Vamos aqui no nosso chat. Tem o João Filho. Ele está dizendo, o João do Frete, do Rio de Janeiro. Eduque sempre. José Wilson Júnior dando boa noite a todos. Boa noite Rio Grande do Norte, boa noite Brasil. O Paulo Bonani Filho tá em Taubaté, São Paulo, curtindo a gente aí. O Mário Manhãs, eu acho que é isso, né? Ele tá parabenizando aqui o programa pela qualidade. O nosso vereador Josmiran Carvalho também tá aqui, tá dando boa noite. E o João Filho dando boa noite ao professor. E o Manhãs, que também está acompanhando lá no Rio de Janeiro, não é isso? Nosso pré-candidato a presidente da República. Pois é. E aqui eu quero aproveitar, mandar um abraço também para o professor do CDF, professor de física, o meu amigo Jailson, grande professor. Amigão obrigado. Nosso. Muito obrigado, muito nos honra a sua audiência qualificada. Nosso convidado, professor Luiz Carlos, tem alô, tem abraço aí para alguém aqui no programa? Tem, um abraço aí a nossa mana, doutora Solange, lá em Apuni, está nos acompanhando, a gente fez de Apuni, né? Todos sabem, com minha mãe, professora Nessi Noronha, professora também, e a nossa esposa, doutora Marja Lassu, sobrinho da nossa, em 2007, o Papa João Paulo II foi beatificado, e a nossa potiguar também, Lindalva, né? Hoje a Beata, mártir, né? Da Igreja Católica, a irmã Lindalva. Então, um abraço à minha esposa, a doutora Marja. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa bancada com o nosso convidado hoje, o professor Luiz Carlos. Henrique Santana, seus questionamentos ao nosso convidado. Amigo, muito prazer tê-lo aqui na nossa bancada, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Luiz, você fez uma comparação do sistema partidário americano com o sistema brasileiro, mas isso guarda algumas grandes diferenças, né? Claro que o sistema democrático lá, eu diria até que o sistema lá democrático é muito mais confuso do que o nosso. E aquele bipartidarismo lá, e que se perpetua como um modelo democrático, né? Aí você levanta que é muito melhor ter vários partidos, porque você teria vários donos. Mas eu diria que o Brasil, a vida partidária não é tão limpa, tão boa, né? São partidos de aluguel, são partidos que se vendem, são partidos que agora, por exemplo, estão criando uma dificuldade muito grande por razões não muito republicanas, eu diria. Mas para se criar um partido, para se engajar num novo partido, eu acredito que precisa de uma motivação programática. Qual o diferencial que você viu na proposta do Eduque para que você, com a responsabilidade que tem, com a seriedade que tem, embarcar num projeto de criação de um novo, do 34º Partido Brasileiro?
Eu acredito, como eu disse, que nós não temos tantos partidos, né? Porque partido é partilha, né? Nós temos, como eu disse, são donos. Se tivesse partido em que a sociedade, como eu disse, participasse, fosse da composição, se o estatuto não permitisse esse nepotismo dentro das executivas que domina, que pega o fundo eleitoral, o dinheiro público, o fundo partidário e investe em quem quer. Por exemplo, a gente diz, existe democracia. Se você pegar o PT, a deputada federal eleita foi a que recebeu mais verba. Se você pegar o PMDB, o deputado federal eleito foi o que recebeu mais verba. Se você pegar o PSD, o deputado federal eleito foi o que recebeu mais verba. Então eles pegam o dinheiro público e investem numa única pessoa. Então isso não são partidos. A gente diz que tem muito, mas não existe. Então você ir para um partido desse para concorrer a um deputado federal, você vai lá, se conseguir vaga, você vai concorrer, você recebe talvez uns 5 mil, os caras estão recebendo 600 mil. Então não é democracia. Você, Henrique, sabe disso, o Pinheiro não se fala aí, a experiência que tem. Vocês, um mês antes da eleição, você diz quais são os deputados federais eleitos. Com certeza. Pode correr o risco de errar um. Que democracia é essa? Então, os partidos, na minha opinião, não era nem para receber dinheiro público, era para se autofinanciar, tá certo? Porque, infelizmente, o dinheiro público vem e eles escolhem o candidato que são eleitos. Vereador, você diz, teve surpresa, porque você não conhece os partidos, tudinho. Mas se você for atrás de cada partido, a gente que vive o dia a dia, vai ver que foi eleito aquele que o partido quis. Para os partidos lá não foram surpresa, porque eles investiram naquele. Lógico que por ser vereador tem uma surpresinha ou outra mais mínima, comparando aos 29. Então nós precisamos da democracia. E como a gente não consegue abrir esses partidos, eu já participei aqui de vários partidos, inclusive de direção, fui presidente, né? Deve, minha opinião, contribuir muito, mas a gente não consegue abrir. Você lá não consegue abrir para que, por exemplo, uma associação venha fazer parte da direção partidária, uma entidade venha participar, para de lá discutir, para escolher bons nomes e com esses bons nomes investir esses recursos que vêm nesses bons nomes, mas você não consegue isso. Então cabe o quê? A gente procurar os caminhos. É um novo partido em que a gente vai abrir para a sociedade. O partido vai ser composto por várias pessoas representando a sociedade, não vai ser da minha família, como todos, e lá a gente vai tentar trazer a sociedade e a sociedade escolher os candidatos. A gente sabe que a democracia hoje tem seus defeitos, mas é o melhor, né? Até agora o menos ruim. Então muitos deram a vida para que isso ocorresse. Quantas mulheres morreram para ter direito ao voto? Então a gente tem que dar a nossa parte e pelo que eu vivi, pelo que eu estudei, por o que eu presenciei dentro da política, a gente só tem condição neste momento tentando criar um novo partido e um partido que seja uma partilha, que a sociedade participe. Por isso que a gente até aproveitou aqui para abrir esse espaço para a gente conseguir formar aqui no Rio Grande do Norte o Partido da Educação, como já está sendo formado em todo o Brasil. Infelizmente, a gente vai, como você mesmo no início colocou, vai esbarrar na questão financeira, né? Infelizmente, metade da população brasileira ainda tem usa um voto como um produto mercantil, né? É verdade. Então, inquestionavelmente, nós ainda somos um país com um nível de desenvolvimento que não permite essa consciência de voto. O voto não é livre, né? Então a gente tem que ver isso dessa forma. Mas aí eu senti a sua versão à questão do financiamento público de campanha. Ao contrário, trazendo para o outro rumo, o financiamento privado de campanha, na verdade, não é o combustível da corrupção nesse país, porque o privado não coloca dinheiro à toa. O privado não bota dinheiro em campanha sem pensar no velho retorno de Jedi, como a gente se fala. É verdade. O que ocorre é que eu também não sou a favor que seja as empresas que financiem, porque do jeito que está hoje, recebe o dinheiro público que tira da saúde e da educação. Agora mesmo esse fundo eleitoral de 2 milhões de 2 bilhões para 5,7 bilhões ou 4 bilhões vai sair o restante da saúde, que tem que tirar de algum lugar. Mas eu não sou a favor também que seja hoje ele recebe o dinheiro público e tem o Caixa 2 que recebe das empresas privadas em Caixa 2 por trás. Eu sou a favor que nem possa ser dinheiro público nem dinheiro de empresa, que seja dinheiro de pessoas físicas, né? Porcentagem, cada um só possa contribuir dentro do que recebe, tem os impostos de renda mostrando isso, de tal forma que baixaria muito os custos e que você mesmo, qualquer cidadão, poderia ver que se o cara estivesse fazendo propaganda monstruosa em tudo que é canto, carro, não sei o que, ele estava roubando.
O que a gente não pode é ver hoje. Hoje os cabas recebem 600 mil do dinheiro público, um candidato a federal que o partido põe 500 mil para outro. Então, meu amigo, é difícil fiscalizar. Agora, se cai para um financiamento da pessoa física, nem de empresa, nem do dinheiro público, você vai ver a movimentação na rua. Se alguém estiver gastando muito, fica mais fácil de ser denunciado. Então, o próprio adversário político, ele vai fiscalizar isso, o próprio cidadão. Então, é um dos caminhos. Mas, como eu disse, a criação desse partido de educação vai dar um espaço para que a gente tenha um partido em que seja formado por sociedade e não que seja o professor Luiz Carlos dono. Nós, no estatuto, colocamos de início alguns anos para a gente ficar na frente do partido, né? Uma, duas eleições, para também não chegar qualquer um no interior e sair vendendo. E a gente conhecendo o pessoal. E a diretoria já vai ser diretoria heterogênea, não vai ser, não pode ter nepotismo dentro do partido, já que a reforma política não mexe no principal, que é no estatuto do partido, não permitindo reeleição dentro do partido, o cabo é presidente o resto da vida, botando toda a sua família. A gente vai fazer isso como exemplo de um partido mesmo, de partilha, e não como um partido dono de uma família democrática. Deixa eu fazer só uma pergunta, só para concluir. Professor, a crise na qualidade do Congresso brasileiro vem se deteriorando muito ligeiro, ou se mantendo deteriorada. Quase a metade dos parlamentares são envolvidos com processos, com indiciamentos, com coisas irrefutáveis, e os que estão dentro vão se reeleger e os que estão fora vão se eleger, né? A tendência é que isso não desapareça de uma hora para outra. A saída seria uma reforma política. Na sua opinião, gostaria do que principalmente? Hoje está se propondo apenas distritão e federação do partido. O que você acha que uma reforma política poderia melhorar o nível, poderia fortalecer a qualidade do nosso Congresso? Essa reforma aí desses 2 pontos que você falou, Henrique, federação é voltar à coligação, é os partidos coligados. Não, eles viram que coligado não estão conseguindo, que eles não têm nominata, né? Estão com dificuldade, estão querendo se coligar através de federação. É retrocesso. E a parte do distritão é acabar com a democracia, porque só vão ser eleitos os mais votados. E aí sim, as empresas vão investir num ou no outro, porque eles não dependem de partido, de quociente eleitoral, põe dinheiro, aqueles que têm mais dinheiro entraria. Eu acho que isso não passa, porque acabaria com todos os partidos. Por exemplo, o PT, que hoje tem a governadora Fátima, jamais teria chegado onde chegou, e assim vai. Os partidos não vão querer esse distritão. Agora, no meu entendimento, eles estão falando desse distritão e dessa federação para passar outra coisa, que é o aumento do fundo eleitoral. Então, é só disfarce. Luiz, um assunto aqui que a gente não poderia deixar passar, é o episódio de Sandro Pimentel, que era deputado e você era o suplente, continua sendo suplente, e todo mundo esperava que você assumisse o mandato de deputado estadual no lugar de Sandro Pimentel. Foi que houve. O TRE aqui, a lei é bem simples, né? A resolução do TSE, ela diz que se o deputado for cassado e o processo que fez a cassação dele ocorrer após a eleição, ele é cassado e o mandato continua com o partido. Como Sandro Pimentel foi cassado por prestação das contas, e a prestação de conta de campanha só pode ser depois da campanha, então ele é cassado e entra o suplente, que seria eu, o professor Luiz Carlos, e a gente assumiria. O TSE decidiu isso, primeira instância, no pleno, mandou para Brasília, estava tudo organizado, só que lá o TSE leu uma coisa e disse outra. O próprio ministro Barroso disse: nós não podemos fazer isso, a gente não está cumprindo a nossa legislação, que diz que quem assume é o suplente do partido. O próprio Barroso alertou isso lá na votação, mas o pessoal do TSE, STF, vocês sabem como é, leu uma coisa, dá uma tossida, então o TSE tomou o nosso mandato de deputado estadual, porque é claro, não tem o que discutir. Se a cassação do deputado foi por um ato após a eleição, cassa-se o deputado, não reconta o voto, assume o suplente. Não então, tem como recorrer mais. Não, aí recorremos. Inclusive o PSDB e o DEM Nacional recorreram ao STF para que eles cumpram a Constituição, porque isso é segurança jurídica, né? Mas vai terminar o mandato que está atual aí, tu não vai Então, para nossa surpresa, colocado já, que não tem nada a ver com isso, entrou lá, mas de um outro partido, mas a lei não foi obedecida.
uma pena porque o TSE é o guardião da democracia, né? Mas isso não vai fortalecer, ao contrário, nós estamos na luta com esse novo partido Outra tentando que eu não contribuir. poderia deixar de fazer, você é candidato a deputado estadual? Sou pré-candidato a deputado estadual, estamos organizando o Partido da Educação aqui no Rio Grande do Norte, inclusive já com filiações, já um grupozinho sendo montado, e no nosso partido com 7.500 se elege, e se cair a causa de barreira, a gente pode se eleger qualquer um com 4.000, desde que você tenha os 48 pré-candidatos, como está hoje a legislação, cada um com 1.500, 2.000 votos, você faz dois. Luiz, você foi um vereador bastante atuante. Obrigado. Eu sou testemunha do seu trabalho lá na Câmara Municipal, assíduo, presente nas sessões, nas comissões, e você não conseguiu se reeleger vereador. Você acha que o povo brasileiro não sabe votar, não? Aí tem dois casos. Primeiro, realmente, a gente tem que melhorar nosso voto. Mas tem também aquele truque que os partidos estão fazendo. Coloca muitas pessoas boas, que merecem o nosso voto, mas que não preparou para estar ali. Então serve só você votar em 40 candidatos de um partido lá pequeno. Aí você elege um vereador que talvez você nem goste lá do mandato dele. Então eles colocam pessoas boas, convence, mostra que a pessoa talvez tenha chance e tudo, né? E termina também você votando numa pessoa lá boa, mas que não estava preparada, não tinha voto suficiente. Então, ao cidadão, não, eu vou votar porque é meu vizinho, é meu amigo. Então a gente tem que analisar mais. A gente tem um grande poder na mão, que é o voto. E nós temos pessoas boas, temos candidato a deputado estadual bons, federal bons, prefeitos. Então é necessário que a gente avalie o nosso voto muito, e que o voto é um seguro. Você pode até ficar indignado com o que está ocorrendo lá na política, né? Agora, você, quando bate um portão na cara de um político dizendo que não vai votar, ele sai apressado, não é com medo, não. Ele sai porque ele diz, pronto, esse que não vai votar não me atrapalha. Os meus vão, eu sou a maioria e ganho. Então a gente tem que saber votar e tem que ter cuidado para não cair nos truques dos partidos, que, como eu disse, a maioria tem donos e coloca pessoas boas para levar o seu voto. Você está articulando, como você já mencionou aqui no programa, já está articulando a criação de uma nominata que tenha capilaridade para poder se apresentar nas próximas eleições. Como é que está esse trabalho aí? Por exemplo, nosso telespectador, nosso ouvinte que está aqui, uma pessoa que gosta de política, gostou da ideia do seu partido, como é que ele faz para chegar até você aí e de repente estar junto a essa nominata? Conhecer, né? O projeto, eu acho que é melhor deixar o e-mail, né? Prof. Luiz Carlos, Luiz com S, prof de professor, PROF, profluiscarlos@yahoo.com.br. Então entra no nosso e-mail lá. A gente conversa, mostra que a gente já tem gente lá no Oeste, a gente também de Apodi, no Siridó, com o Bruno lá, temos Lucas ali, Coronel Moreira também aqui na parte do litoral, Ceará-Mirim, Barra Machado. Então a gente está com vários pré-candidatos e estamos juntando mais, né? Houve uma conferência que a gente não vai aceitar o pessoal com mandato, porque fica muito disparidade, e a gente está tentando já com o Partido da Educação, né? Se por acaso atrasar, não der para 2022, a gente com a nominata, todos os partidos agora estão correndo atrás, porque os partidos não têm nominata, né? A maioria, e eles vão precisar. Então a gente, organizando a nominata, vamos torcer para que a educação aí saia, que está bem à frente o trabalho do professor Manhães, tá bem na frente. Se o partido não sair, qual é a opção de vocês? Não, aí a gente vai conversar, vai sentar e vai ver qual é o caminho, e também recebendo algumas propostas que alguns partidos já nos conhecem e tem a gente como uma boa referência aqui. Mas eu acho que vai dar certo o Partido da Educação já para 2022. Desejamos boa sorte aí na missão, professor. Agradecendo a sua presença, já estamos no finalzinho do programa, gostaria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais. Só aproveitar, né, Rô, todos sabem que eu tenho aí mais de 1.000 aulas gratuitas ao longo de 10 anos, mais de 2.500.000 acessos às nossas aulas, então vai lá no blog do professor Luiz Carlos, né, só pesquisar Luiz com S, e você acessa lá português, matemática, química, redação, para concurso, para Enem. Agradecer primeiramente a Deus por a gente ter esse trabalho e ao pessoal por confiar na nossa propriedade. Então, vai lá, pode ir lá no nosso e-mail também, profluiscarlos@yahoo.com.br, e a gente passa mais informações. Muito bem, estamos chegando ao finalzinho do programa. A todos vocês, o nosso muito obrigado pela audiência. Você ouviu Ponto e Vírgula na Cidade.